Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer, que é uma das doenças que mais matam no mundo hoje. No Brasil é uma das, claro que não é as primeiras, hein? Tem hipertensão, diabetes, que são doenças crônicas que mais acometem a população. Mas não deixa de ser importante porque câncer acomete boa parte da população e, bem, é uma doença difícil de lidar, tanto psicológica como fisicamente, e é algo que deve ser falado com urgência, porque todas essas questões em volta da doença, tem muitas coisas nela que podem ser evitadas, né? Que podem evitar ela. Claro, se não for... Na verdade, eu ia dizer se não for de consequência genética, mas às vezes, até mesmo quando é genético, é possível tentar, né, evitar. A gente nunca sabe de fato se vai conseguir, mas com certeza já sabe que hábitos saudáveis, uma vida sem estresse, ou com estresse mínimo, né, porque a gente sabe que totalmente sem estresse é impossível, ajudam no não desenvolvimento da doença. Então, meu nome é Carol, eu tenho 26 anos, eu sou bolsista 25 anos, desculpa. Eu sou bolsista da UNAP e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a doença que acomete tanto os brasileiros, a população mundial num todo hoje. E aqui, inclusive, eu vou trazer os cânceres que mais acometem os brasileiros, as mulheres e os homens e a população no geral. Bem, inicialmente a gente vai tentar entender um pouquinho o ponto de vista mais biológico. O que é câncer, né? Bem, para início, antes de entender o que é câncer, a gente tem que entender o que é o tumor ou a neoplasia. Bom, o tumor vai ser uma massa de célula que vai proliferar e persistir mesmo após cessar o estímulo que acabou causando o aparecimento dela. Então a gente vai ter dois tipos de tumores que provavelmente vocês já conhecem, que é o tumor benigno, que vai ter um crescimento local e lento, não vai ter a proliferação pelo organismo, ou seja, ele vai crescer, mas só ali no local, naquele tecido, naquela região. Ele não vai se espalhar pela corrente sanguínea, por exemplo. Logo, ele não é um tumor perigoso, de fato, para a existência da pessoa. Ele não vai te matar. Mas sabe-se que alguns tumores benignos podem se tornar malignos, e por isso tem que ter cuidado igual com eles. E se qualquer caroço ou massa aparecer no corpo, na pele, em qualquer lugar, é sempre bom procurar um especialista, um médico, que ele vai te encaminhar direitinho para quais exames você deve fazer, né? E a gente tem tumor maligno, que é o câncer, né? Que é basicamente um conjunto de doença que tem em comum o crescimento desordenado das células. Então, essas células vão se dividir rapidamente, muito rápido, e elas vão se agrupar, formando tumor, que vai invadir o tecido e pode também invadir órgãos vizinhos, que eu falei antes, né? Então, por exemplo, um tumor que está na mama, quando se fala de câncer, tumor maligno, ele, pela corrente sanguínea, pode ir até o cérebro da pessoa. Ele pode ir até o osso. Ele vai normalmente para os lugares mais próximos, onde está o tumor inicial, né? Então, eu dei o exemplo da mama, que pela corrente sanguínea pode ir para o cérebro, pode ir para os ossos, normalmente vai para os ossos ou para a cabeça, né?
mas pode ir para outros órgãos também. É um pouco relativo, assim. Por sua vez, né, o câncer do tumor, né, maligno, ele pode ser acometido por diferentes tumores, mais ou menos agressivos. É uma doença muito agressiva, gente. Muito, muito, muito. Quem teve, quem tem, sabe? É horrível. E todo cuidado é pouco pra tentar, pelo menos, não... Eu não diria adquirir, né? Porque quando a gente fala em adquirir, dá a entender que é algo bom. Mas pra tentar fugir, de fato, de se tê-la. Enfim, o câncer, ela não é a doença de uma célula. Ela é a doença de um tecido. Ela pode ser a doença de um órgão. Enfim, porque ela pode se espalhar como um todo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de câncer. Bom, a gente tem os carcinomas, que acomete de basicamente 80% a 90% da população. Ele tem origem epitelial, então é literalmente no epitélio, né? A gente tem as leucemias, os linfomas e mielomas, que tem 9% de acometimento. Eles são perigosos iguais. Todos aqui são perigosos, tá, gente? Que só muda onde que é a origem deles. Então, por exemplo, o carcinoma tem origem epitelial, no epitélio, e é 80%, 90% de câncer que tem. E aí a gente tem as leucemias, os linfomas e mielomas, que são de origem hematopoéticas, ou seja, é no sangue. A gente tem daí as leucemias, que não vão formar as massas. E a gente tem os linfomas e mielomas, que vão formar massa. Então, isso é mais... Eu não sei se é mais fácil de identificar, porque às vezes a pessoa vê uma massa e pensa que é um cistinho, né? Por isso que é sempre bom procurar um profissional na área. Pode até mesmo ser um postinho de saúde. Se o profissional for decente, adequado, ético, ele vai te encaminhar para uma especialização melhor para ver aquilo ali. Mas as leucemias, elas, embora não formem massa e não pode ser visível ao olho nu, elas estão nos nossos exames de rotinas mais recentes que a gente tem. Mais simples, na verdade, desculpa. E aí a gente tem o exemplo do exame de sangue normal, onde a gente analisa as plaquetas. E ali já dá pra ver, dá pra fazer esse exame no postinho, sem pagar nada. O check-up geral, normalmente, ele é bem rápido. Tu pode fazer todo ano. Eu, por exemplo, faço todo ano. E ali a gente pode descobrir muita coisa, só a partir do sangue. E a leucemia pode ser descoberta a partir desse exame, que é um ponto positivo, né? Para se descobrir a doença no início, caso tiver ela. E aí a gente tem os sarcomas também, né? Voltando aos tipos de câncer, que acometem basicamente 1% da população. E a origem dele é nos tecidos conjuntivos mesodérmicos, ou seja, na pele. Mas então, o que geneticamente falando vai causar o câncer, né? O câncer ele vai ser causado por mutações genéticas, né? Que vão ser, então, alterações na estrutura genética do DNA das células do indivíduo. E cada célula saudável vai possuir instrução de como deve crescer e se dividir. Então, na presença de qualquer erro nessa instrução, que vai ser a mutação, pode surgir uma célula doente que pode se proliferar, causando câncer. Então, a célula tá lá, bem saudável, se multiplicando. Isso acontece o tempo inteiro no nosso organismo, tá? Eu acho que é bom deixar isso claro, que essas mutações estão acontecendo o tempo inteiro. A questão é como o nosso sistema imunológico lida com elas. Então, até um certo ponto, o nosso sistema imune, as nossas células de defesa, tanto simples quanto mais especializadas, elas vão ser capazes de lidar ali com aquela mutação que está acontecendo. Mas, se aquilo se proliferar muito e romper barreiras, não vai mais muito ter o que fazer.
E aí o nosso organismo não vai mais dar conta sozinho. E aí vai precisar de um auxílio externo. Mas, basicamente, é assim que funciona, geneticamente falando, né, a doença. E agora, como eu falei um pouquinho da resposta imune, eu vou trazer aqui é bem resumido, tá, gente? Um resumo de como funciona a nossa resposta imune no câncer. Eu acho legal a gente trazer a questão genética aqui para se entender um pouquinho como que a doença se expressa dentro de nós, né? Então, como eu disse, essa multiplicação, não multiplicação exacerbada, mas essa condição de mutação está acontecendo o tempo inteiro nas nossas células. Por isso que muita gente diz que a gente já nasce com câncer. Mas de fato, na verdade, a gente nasce com essas mutações. Porém, nosso sistema imune muito especializado, ele dá conta. Mas quando ele não dá mais conta, aí tem que recorrer a questões externas, né? Mas então, o nosso sistema imune, ele vai exercer uma influência dinâmica, inibindo as células tumorais. Mas ele também vai selecionando darwinianamente as células tumorais mais aptas a invadi-lo. Então, ele seleciona as células. O nosso sistema imune, ele é bem inteligente e é dividido em fases. Essa eliminação de uma possível célula tumoral a partir dessas mutações, né? A primeira fase é a fase de eliminação. Então, as células tumorais, elas vão ser reconhecidas pelo nosso sistema, elas vão ser eliminadas pelas nossas células do sistema imune. Mas, em alguns casos, algumas células vão adquirir mutações e vão resistir. Então, essa proliferação vai estar ali acontecendo, o nosso sistema imune vai dar conta, mas algumas delas vão acabar resistindo e vão acabar mutando mais ainda. Então, a gente vai ter que fazer 2 de equilíbrio. E o nosso sistema ainda é capaz de lidar. Que são basicamente baixos níveis de células anormais persistentes, mas o crescimento delas vai ser controlado pelo nosso sistema. E essa fase, ela é longa, ela pode durar meses e anos. E aí a gente vai ter a fase 3, que é de escape, que aí é quando o nosso sistema ele já não vai ser mais capaz de dar conta. E aí as células mais agressivas e menos imunogênicas, elas vão conseguir proliferar e formar metástase, ou até mesmo formar metástase. Com o tempo, a resposta imune inibitória vai começar a dominar. O nosso sistema não vai dar mais conta, né? Então, diversos mecanismos envolvidos na evasão imune vão acontecer. E aí a gente tem o tumor maligno. E aí a gente tem o câncer. E aqui, agora a gente vai falar um pouquinho dos fatores relacionados ao desenvolvimento do câncer, né? E a gente tem os compostos carcinogênicos. Dentro deles a gente tem os carcinogênicos químicos, que são substâncias presentes no tabaco, por exemplo, certos solventes químicos, etc. A gente tem os carcinogênicos físicos, tipo a radiação violeta, a radioatividade, etc. Esses compostos carcinogênicos químicos, físicos, eles podem estar, na verdade o físico não, né, mas o químico ele pode estar presente até mesmo na nossa comida. E aí voltamos à questão dos agrotóxicos, que muito já falei. Tem 2 vídeos aqui, um sobre agrotóxicos e outro sobre ultraprocessados, que tem estudo suficiente já comprovando que eles têm uma ligação muito direta com o desenvolvimento do câncer. Então, uma alimentação saudável pode evitar isso. E quando eu falo uma alimentação saudável, não estou falando apenas de comer verdura, mas o orgânico, né? Porém, eu sei que muitas vezes o orgânico pode ser caro. Então, a gente tem também toda uma questão social por trás disso, né? E, às vezes, até o saber, ou se informar. Porque a população não tem todo esse aporte de conhecimento. E o que não é culpa das pessoas, não é culpa da gente, não é culpa da população. Infelizmente, nos é escondido tudo isso. E a gente não sabe o que esses alimentos, como os ultraprocessados, esses compostos químicos, como os agrotóxicos, que estão em nossas saladas, por exemplo, podem fazer no nosso organismo a longo e curto prazo, né?
quem trabalha com isso, agricultores, pessoas do campo, trabalhadores do campo, sofrem muito mais. Não significa que a gente não sofra também, né? Imagina, a gente é capaz de adquirir câncer por causa disso. Então aí a gente vê a urgência de falar sobre esses compostos e esse modo de produção, né? Principalmente no campo, quando se diz respeito aos agrotóxicos. Bem, outros fatores relacionados ao câncer é vírus oncogênicos. A gente tem um clássico exemplo da HIV, HPV, né? Que se muito tempo ali se proliferando, com os anos pode se tornar um tumor maligno e aí trazer diversas consequências ao indivíduo, né? A gente tem radiação ionizante, UV, e a gente tem também a predisposição genética, né? Alguns cânceres hereditários. Então, alguns deles podem ser hereditários. Mas, sempre bom lembrar, não é porque ele é hereditário que ele, de fato, vai acontecer. Se a pessoa, a criança, por exemplo, teve uma infância saudável, sem estresse, uma alimentação boa, com exercício físico, uma rotina de fato saudável, as chances dela não desenvolver aquele câncer, mesmo que ele seja hereditário, são bem pertinentes. Porém, a gente sabe que, infelizmente, a rotina das pessoas, às vezes, por ser cansativa, acaba, por exemplo, em relação à alimentação, sendo nem um pouco saudável, as chances da doença hereditária se desenvolver é muito maior, né? Bem, agora a gente vai falar, né, os principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do câncer, de uma maneira externa, falando, né, sem ser, enfim, a predisposição genética. A gente tem a questão da atividade física, então a gente sabe que a relação da atividade física, já tem estudos falando sobre isso, que o maior hábito a desenvolver essas atividades diminui a chance de desenvolvimento do tumor maligno. A gente tem a questão do tabagismo, que é muito presente, visto que, as substâncias químicas soltadas não só pela fumaça de cigarro, mas pelo cigarro em si, elas são muito tóxicas para o organismo e para as células. Então imagina aquilo ali anos e anos e anos lesionando sua célula. A célula, quando muito lesionada, também pode mutar, né? Porque o câncer é literalmente uma mutação. E ela não vai mais desenvolver aquela atividade que ela desenvolveu lá no início. Ela vai começar a desenvolver outra. Às vezes uma atividade de uma célula que nem é... de uma atividade que nem é daquele tipo de célula, tipo epitelial, sabe? É bem complicado. A questão da alimentação, né? Que eu já falei um pouquinho sobre os agrotóxicos, mas sobre os ultraprocessados, né? Tipo, quanto de fibra, nutriente que a gente tá colocando pra dentro, por exemplo. Enquanto a gente não tá quão saudável nossas células estão ficando com isso ou não. O peso corporal, então, pessoas muito desnutridas têm chance e pessoas obesas também têm. Os dois extremos que não podem, nesse sentido. Então, os dois extremos, eles não só causam câncer também, gente, eles causam outros tipos de doença. Mas eu acredito que esses são, como a gente tá falando do câncer, né? Também pode causar os hábitos sexuais, né? Então, a proteção sempre é importante contra... Enfim, não é contra se expor, né, a esse tipo de problema. Os fatores ocupacionais, as bebidas alcoólicas, a exposição solar, muito ligada ao câncer de pele, as radiações. A gente tem o clássico caso de Chernobyl, do Césio 137 também, de cidades que foram esvaziadas, né? E pessoas que depois de anos adquiriram alguns tipos de câncer, porque teve, mesmo que por um período mínimo, uma exposição a essas radiações, que dependendo do nível, pode ser extremamente prejudicial à saúde, causando não só os tipos de doença, como também câncer. E medicamentos, né? E aí aqui um exemplo clássico que eu posso trazer é a questão dos anticoncepcionais, eu ia falar antibióticos, que a longo prazo, dependendo do quanto de estrogênio, por exemplo, tem no anticoncepcional, a longo prazo ele não só pode causar uma trombose, como ele também pode causar câncer de mama, de útero, de ovário, depende, né?
Vai depender muito também dos outros hábitos da pessoa, mas essa questão dos medicamentos também tem que estar sempre muito atento. Nessas anticoncepcionais, tá, gente? Os anticoncepcionais foram só um exemplo. Bem, então, aqui a gente traz os tipos de câncer mais comum, né? E aí dividindo por gênero. Mais comum no Brasil. Nas mulheres a gente tem câncer de mama, câncer de pulmão. Câncer de mama eu acho que tá em primeiro lugar. Mas aqui, eu não sei se é de mama, mama. Nas mulheres é mama. Na população em geral é o melanoma. Mas não tá em ordem, tá, gente? Porém, nas mulheres a gente tem câncer de mama, câncer de pulmão, cólon e reto, câncer de útero e o melanoma. Já nos homens, os mais comuns são de próstata, pulmão, cólon e reto, bexiga urinária e melanoma. Agora vamos falar um pouquinho sobre o câncer de próstata, né? No Brasil é o segundo câncer mais comum entre os homens. E assim, ele vai perder apenas pro câncer de pele, não melanoma. E, bem, a taxa de incidência é maior em países desenvolvidos quando comparado aos em desenvolvimento. É um câncer considerado de terceira idade, já que mais ou menos 75% dos casos de pacientes no mundo ocorrem em idosos a partir de 65 anos. E aqui é um câncer que acomete homens. Bem, o câncer de próstata ele vai poder crescer e se espalhar de uma forma tão lenta que ele pode chegar a levar até mesmo 15 anos para atingir 1 centímetro cúbico sequer. Então, não chegando a sequer dar sinal durante a vida do indivíduo. Às vezes a pessoa morre e ela nem desenvolveu o tumor maligno de fato, mas o câncer poderia começar a crescer ali, né? O tumor, no caso. Falei errado, desculpa. Bem, o aumento nas taxas de incidência no país pode se dar, né, nos países considerados desenvolvidos, né, indo por essa métrica de desenvolvimento, pode se dar devido à evolução dos métodos de diagnóstico, né, os exames, pela melhoria na qualidade do sistema de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida. Então, às vezes, pode se dar esse fato deles estarem mais pertinentes em países desenvolvidos, entre aspas, né? Porque esses países possuem tecnologias melhores para identificá-los antes. Mas assim, muito antes, assim, quando ele mal cresceu. Mas assim, é bom lembrar que o câncer de próstata, ele também pode ser visível nos exames de sangue, tá? Então, não necessariamente o exame que tu vai fazer para ele precisa ser o do toque. Agora, no Sistema Público de Saúde, aqui no Brasil, a gente tem exame para esse tipo de câncer, onde não necessita o toque, né? Porque a gente sabe que tem um estigma social muito grande entre os homens os homens brasileiros, que eles têm muito medo e principalmente tem a questão do toque e tal, eles não querem, eles, enfim, se sentem coagidos, constrangidos nessa maneira de exame. O que não tem nada de errado nesse tipo de exame também, mas é bom de conhecimento geral que hoje a gente tem o exame de sangue, já no exame de sangue, se eu não me engano, de rotina do câncer do exame de rotina de sangue normal, é possível visualizar se ele tem um aumento eu não sei se é uma substância, mas tem um aumento de alguma coisa ali no exame que vai te dizer se pode ter ali um câncer de próstata ou não. Então, é bom estar atento a essas questões, né? E, enfim, façam os exames de rotina, mesmo se você for homem, mesmo se você for mulher, não só pelo câncer, mas por diversas outras questões que podem evitar o câncer. Então, é sempre bom fazer exame, né, gente? Enfim, os fatores de risco para o câncer de próstata, né? São envelhecimento e aspectos genéticos. E os sintomas vão ser dificuldade para urinar, sangue na urina, diminuição do jato da urina, uma maior necessidade de urinar. Mas também pode acontecer de não ter sintoma físico, havendo somente a necessidade dos exames de rotina de sangue. Como eu disse antes, o exame de rotina do sangue ele pode detectar o câncer. E quanto antes tu detectar, melhor vai ser a cura dele. E agora eu trago um exemplo pessoal. Eu tive um tio
Na verdade, ele é tio da minha mãe, mas eu considero ele meu tio também. E ele teve câncer de próstata. Mas ele descobriu lá no início. Ele fazia os exames de rotina sempre, os de sangue, sabe? E aí teve uma alteração lá. E aí eles foram investigar e tal. E era tumor, era o câncer de próstata. E aí, assim, ele não precisou nem fazer quimioterapia. Ele só fez a rádio e uma cirurgia. E a rádio, talvez ele não precisasse fazer, mas os médicos, a equipe, eles acharam melhor. Não só os médicos, tá, gente? É uma equipe inteira que trata a doença. Mas, enfim, a equipe multiprofissional ali da área da saúde, eles acharam melhor ele fazer algumas sessões de rádio para ter certeza que o câncer realmente ia ser destruído. Mas vocês viram que ele não foi preciso nem fazer quimioterapia, porque ele descobriu muito lá no início. Então, além da possibilidade de cura, quando tu descobre cedo, tem também a possibilidade de tu não sofrer tanto. Embora a rádio também seja um pouquinho dolorida, ela nem se compara a uma quimioterapia, né? Então agora a gente vai trazer aqui um pouquinho a questão do câncer de mama, que mais acomete mulheres, né? As mulheres brasileiras, no caso. Mas ele também pode acometer homens. Porém, eu acho que é cerca de 1% de acometimento. Mas pode acontecer, né? A gente nunca sabe. É sempre bom estar em alerta. Qualquer nódulo, cisto, que possa parecer um cisto, né? É sempre bom ir enfim, nos profissionais, né? É uma doença também causada pela multiplicação desordenada de células anormais, né? Só que da mama. E essas células vão formar um tumor com o potencial de invadir outros órgãos. Ademais, né, vai ser necessário dizer que existe muitos tipos de câncer de mama, alguns com progressão mais lenta e outros com progressão mais acelerada. Então, vai ter tipos de câncer que eles vão crescer muito mais lentamente e vão invadir muito menos o tecido do que outros. Tem alguns que eles são muito evasivos, muito rápidos e muito dolorosos também. É sempre bom estar atento. Os fatores de risco para o câncer de mama é a idade avançada. Quanto maior for a idade da pessoa, mais vai ter o risco e a chance de desenvolver. A gente tem histórico familiar, né? Porque tem a questão que a gente falou lá no início da aula, do vídeo, o histórico familiar. Tem excesso de peso. A diminuição de peso também não tá no slide, mas isso também contribui. Mulheres que nunca tiveram filhos e amamentaram, mulheres que menstruam mais cedo ou entram na menopausa muito tarde. Contudo, há casos também de mulheres que desenvolveram a doença sem algum fator de risco identificável qualquer. Então é muito relativo. Todavia, tem fatores de risco, né? Alimentação também pode ser um indicativo. E aí nos sintomas, né? Sintomas a gente tem presença de nódulo único, não doloroso, endurecido na mama, mas também pode ter a presença de nódulo doloroso, tá, gente? E agora eu venho com uma explicação pessoal, um exemplo pessoal, que eu tive uma amiga que teve câncer e ela era nova, só que o câncer dela era meio que genético, e aí, enfim, a vida dela e os hábitos não contribuíram muito para que a doença não crescesse, não acometesse os tecidos dela. Mas ela descobriu que ela teve um nódulo muito dolorido na mama. E aí ela achou estranho, né? E aí ela foi ver. Daí a médica pediu, aí temos um erro médico, né? Porque ao invés da médica pedir já os exames de imagem, ela pediu para ela esperar que poderia ser um nódulo de ciclo menstrual, que às vezes aparece. Só que daí não sumiu. Ela achou estranho, daí ela voltou, foi fazer exame e, infelizmente, no caso dela, os exames deram bem errado. Eu não sei nem se... Eu julgo dizer se a médica realmente era médica, porque ela leu os exames totalmente errado e a forma como o exame foi feito no local também era totalmente errado. E ela, enfim, foi mandada para casa e um tempo depois o câncer se alastrou e, enfim, ela teve que fazer esse tratamento e tal. Mas aí a gente também vê a questão fugindo um pouco do
dos sintomas, a gente vê também a questão do tratar, né? Com quem tratar, porque, poxa, onde tratar também. É bom lembrar que era um local privado, então de pouco eles tinham ética e cuidado com o paciente. Tanto é que ela foi mandada embora. E, bem, eu não sei se isso tem a ver ou não, mas ela veio a falecer depois. E aí eu fico pensando, se fosse tratado antes com mais de um profissional, ou com um profissional sério, um profissional ético, num local decente, talvez a minha amiga teria sobrevivido, né? Então é muito essa questão também. Infelizmente, não é nossa culpa. É sempre bom lembrar como paciente, nunca é nossa culpa. Porque o profissional, ele deve estar atento ali, deve tomar as medidas necessárias. Só que às vezes acontece isso. Então, às vezes, é bom realmente procurar mais de um profissional. Se você está em dúvida e aquele profissional não tá te passando segurança e tu acha que pode ser uma coisa maior, mesmo que não seja depois no resultado, pelo menos tu viu. Porque, infelizmente, a gente tem profissional assim que não vai tratar com seriedade e vai te mandar embora pra casa. Então, é sempre, infelizmente, tem que estar atento a essas questões. Porque, infelizmente, muita gente tá lidando ali com isso mais por dinheiro do que pelo cuidado, de fato, com a vida. Enfim, continuando sobre os sintomas, né? Tem deformidade, tem aumento das mamas, também pode ter, né? Fora do período menstrual. Tem retração, pode ter retração da pele ou do mamilo, no caso o mamilo invertido, né? Gânglios axilares aumentados, vermelhidão, edema, que é inchaço, né? Dor e presença de líquido nos mamilos. E o diagnóstico pode ser feito por mamografia, ultrassonografia mamária e biópsia. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de pele melanoma, né? Bem, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o melanoma de pele é considerado o tipo de câncer de pele mais agressivo, porque ele vai possuir uma alta possibilidade de se espalhar pelos tecidos e órgãos vizinhos, né? Porque pensa, a pele é o maior órgão da nossa pele. Desculpa, maior órgão do nosso corpo. Então, ela está em contato com basicamente todos os órgãos. Então, a possibilidade de se espalhar é muito maior. E para mais de um órgão, né? De fazer metástase, no caso. Ele vai ter origem nos melanócitos, que são células que produzem melanina, substância que vai determinar a cor da pele, sendo mais frequente em adultos brancos, que também tem a ver com a proteção, né? Não vai determinar só a cor, ela vai proteger também dos raios ultravioletas, por exemplo. E o melanoma, ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele, nas mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. Nos indivíduos de pele negra, ele é mais comum nas áreas claras, tipo as palmas das mãos e as pontas dos pés. E, embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil e corresponda a cerca de mais ou menos 30% de todos os tumores malignos registrados no país, ele representa apenas 3% das neoplasias malignas do órgão. Ele é o tipo mais grave devido à falta de possibilidade de provocar metástase. Alta probabilidade de provocar metástase, que é a disseminação do câncer para outros órgãos além daquele que ele está acometendo. E os fatores de risco deles vão ser exposição prolongada e repetida ao sol, peles e olhos claros, ser albino, ter vitiligo, histórico de doença na família e fazer tratamento com medicamentos imunossupressores. Exposição ao sol, inclusive tem a questão das pintas também, né? A gente sempre tem que estar muito bem protegido com os raios, sempre de protetor solar, sempre tentar evitar a máxima exposição, principalmente em horários muito quentes, né, ao sol, mas isso vale também para até dia nublado. Porque, por exemplo, a gente tem essa questão da possibilidade de obter doença e pessoas que têm pintas também é bom proteger as pintas, as manchas de nascença, porque aquela mancha, aquela pinta pode vir a se tornar um tumor maligno, né? Então é sempre bom estar atento a isso.
Quanto aos sintomas, a gente pode ter nenhum, ou a gente pode ter nódulo anormal ou mudança numa pinta que já existe, né? Que eu falei antes. E diagnóstico a gente pode fazer por observação de tamanho, cor, forma e textura da lesão em questão, se há sangramento de descamação e também biópsia. E é isso, gente. Por hoje é só. Obrigada. Espero que tenha ficado bem explicativo e claro para vocês. Qualquer coisa é só perguntar. Eu estou à disposição. Se quiserem informação, mais leituras sobre essas questões dos cânceres, só mandar, escrever aqui nos comentários. E fiquem à vontade para perguntar, para expor a experiência de vocês ou de alguém próximo, porque é sempre bom, né, a gente colocar na roda experiências, porque de fato é importante a gente saber também o conhecimento técnico-científico, mas também quando a gente vem com um exemplo de fora, talvez às vezes seja mais fácil para alguma pessoa entender e ver como que funciona também. Enfim, é sempre bom compartilhar experiências, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa é só mandar mensagem, escrever aqui nos comentários que a gente responde. Obrigada, gente.